Boa tarde, meu nome é William Paul Young. I'm the author of the book called The Shack. E eu sou autor do livro chamado A Cabana. And I am thrilled to be having this conversation for no other reason, than I've now been to Brazil. I love the Brazilian people. I'm coming back to Brazil. E eu estou muito contente de estar fazendo essa gravação, e porque eu já estive no Brasil, gosto muito do povo brasileiro e pretendo voltar ao Brasil. Brazil is the first international first international language that really embraced the book, and the book just took off. Foi o Brasil, quer dizer, a língua portuguesa foi o primeiro idioma em que o livro realmente se tornou um grande sucesso. I get almost as many emails from Brazil in Portuguese as I do in English from the United States and Canada. Eu recebo praticamente o mesmo número de e-mails em português, um número parecido com o número que eu recebo na língua inglesa dos Estados Unidos e do Canadá. I have a friend who helps me translate, and then I use Google Translate, which kind of gives me a sense. But eu tenho um amigo que me ajuda a traduzir, e eu uso o tradutor do Google, e isso me ajuda um pouquinho a entender o que as pessoas estão falando. What I've learned is that people all over the world have the same kinds of questions and the same kind of issues of the heart. E então o que eu estou aprendendo e percebendo é que as pessoas em todas as partes do mundo têm as mesmas perguntas, têm as mesmas questões no seu coração. People ask me all the time about the success of the book and why I think it's been so successful. E com frequência as pessoas me perguntam a respeito do sucesso do livro e por que esse livro tem sido tão bem sucedido. If you know any of the background story, you know that I only made 15 copies at a local print shop. Se você conhece um pouco mais da história, talvez você vai saber que inicialmente eu fiz apenas 15 cópias do livro numa dessas lojinhas de fotocópias. I had never published anything, and 15 copies was my entire vision for the book. E eu nunca tinha publicado coisa alguma, e quando eu fiz aquela edição de 15 cópias, eu imaginei que aquilo seria o livro e mais nada. It was just for my family and friends. Porque eu fiz inicialmente para os meus amigos e para minha família e para mais ninguém. And now it's in 41 languages. E hoje o livro já está traduzido em 41 idiomas. And millions and millions of copies. E são milhões e milhões de cópias já publicadas no mundo todo. And people say, why? E as pessoas se perguntam, por quê? O que está acontecendo? Part of why the book has been successful, in my understanding, is that it has given people a language to have a conversation about God that's not a religious conversation. Eu acho que parte do sucesso do livro é porque o livro deu às pessoas uma linguagem através da qual elas possam conversar a respeito de Deus que não seja uma linguagem essencialmente religiosa. And it asks real human questions. E o livro também trata de perguntas reais, perguntas humanas que todo mundo enfrenta. It doesn't pretend like we don't live in a world that has great sadness. O livro, as perguntas não fazem de conta que nós não vivemos num mundo onde existe muitas tristezas, muito sofrimento. The book has many layers, but at the heart of it, the question is, what is the character and nature of God? O livro tem várias camadas, mas essencialmente trata da seguinte questão: qual é o caráter, qual é a natureza de Deus? Who is this God really? Afinal de contas, quem é este Deus? And then who am I in relationship to this God? E em seguida, quem sou eu então em relação a este Deus? Those are fundamental questions. E estas são algumas perguntas fundamentais. The story really revolves around my own history. A história do livro, ela gira em torno da minha própria história pessoal. The weekend that Mackenzie spends in the shack, it actually represents 11 years of my life. Aquele final de semana que o Mackenzie passa naquela cabana representa um período de 11 anos da minha própria vida. I use the shack as a metaphor for the soul, the heart of a human being. Eu usei a cabana então como uma metáfora da alma, do coração do ser humano. You can read the story just as a story, but it also has much deeper meaning for me. Você pode ler a história apenas como uma história, mas ela tem um significado muito mais profundo para mim. The house on the inside, the human soul, the house that other people help us build.
Essa casa que nós temos do lado de dentro de nós, a alma humana, essa casa que é construída através das experiências que nós temos com as pessoas. And many of us did not get good help. Sorry? Many of us did not get good help. E muitos de nós não recebemos ajuda muito boa na construção dessa casa interior. So the house on the inside is just a broken down, run down place. Então, às vezes, muitas pessoas têm essa casa interior que não passa de uma casa abandonada, quebrada, arrebentada. It becomes the place where we hide all of our addictions. E passa então a ser um lugar onde nós escondemos todos os nossos vícios. It's where we keep all our secrets. E é onde nós começamos então a guardar todos os nossos segredos. It becomes the place of shame. E torna-se então um lugar de vergonha. And as children we hear many voices that tell us that we are not good enough, we are not strong enough, we are not beautiful enough. E enquanto crianças nós nos ouvimos continuamente que nós não somos bons o suficientes, nós não somos bonitos o suficientes, nós não somos inteligentes o suficientes. And we hide all of that shame inside the shack. Então nós começamos a esconder toda essa sensação de inadequação, de vergonha dentro dessa cabana no nosso interior. Why do you think we keep our secrets? Por que você acha que nós guardamos todos esses segredos? Part of it is that we are terrified. Um dos motivos é que nós estamos aterrorizados. We are terrified that if someone finds out our secrets, we will lose what little affection and approval we've managed to scratch out in this world. Nós temos muito medo de que se alguém descobrir essas coisas a nosso respeito, nós vamos perder aquele pouquinho de respeito, de consideração que com muito esforço nós conseguimos receber do mundo. So we're terrified that anybody might come into our inside house. Então nós temos muito medo, nós ficamos aterrorizados com a ideia de alguém entrar nessa habitação interior e ver o que há lá. We hate the house on the inside. Na verdade, nós odiamos essa casa que nós temos no nosso interior. And we think God also hates the house on the inside. E nós achamos que Deus também odeia essa casa que nós temos no nosso interior. Here's the trap of secrets. E essa é a armadilha que os segredos acabam criando para nós. We can't tell our secrets because we're terrified we will lose the affection and love of others. Nós não podemos contar quais são os nossos segredos porque nós temos medo de perder o amor e a afeição das pessoas importantes a nós. But if somebody offers us unconditional love or affection or approval, we don't believe them because they don't know the secrets. Mas se alguém vem e nos oferece amor incondicional, aprovação, amizade, nós não acreditamos nelas porque nós sabemos que elas não sabem os segredos. So what you're saying is we don't believe it's true because they don't know who we are. That's exactly right. Então, nós não temos como aceitar aquele amor que é oferecido, porque nós sabemos que a pessoa não conhece os nossos segredos. Então nós temos medo que aquele amor seria retirado. So on the one hand, we can't tell our secrets because we're so ashamed. Então, por um lado, nós não podemos contar os nossos segredos porque estamos envergonhados. But on the other hand, we can't receive the things that would heal us because we can't tell our secrets. E por outro lado, nós não podemos receber aquele amor que nos curaria justamente daquelas dores, daquelas vergonhas que nós carregamos. We believe we have just fooled people. E We think in our heads that we've just fooled people. Nós achamos então que nós conseguimos enganar as pessoas. That their love and affection is not actually real. E aí, na verdade, o que a gente começa a pensar é o seguinte: o amor que essa pessoa está me dando, no fundo, não é real. Se ela soubesse quem eu sou, ela não me amaria. If they knew our secrets, they could never love us. Se essa pessoa soubesse qual é o meu segredo, ela jamais me amaria. Many people deal with the damage of the heart, of the soul, in different ways. Muitas pessoas, cada pessoa luta ou lida, digamos assim, com os danos, com as feridas do coração de formas diferentes. Some of us use our addictions to try to kill the pain. Alguns de nós usamos certos vícios para tentar amenizar ou diminuir a dor. We run away into alcoholism or drug addiction. Alguns se envolvem no alcoolismo ou no vício de drogas. Or affairs.
Ou alguns começam a ter casos amorosos. Or busyness, we create businesses and even worse, ministries. E alguns de nós se ocupam intensamente, se tornam extremamente ocupadas. E pior ainda, às vezes se tornam pessoas envolvidas em ministérios nessa tentativa. And we can run away into religious performance. Ou seja, nós podemos até tentar fugir dentro do desempenho religioso. And I became a performer. E eu me tornei um desses obcecados pelo desempenho. I have great sadness in my history. Eu passei por muitas tristezas, por muitas dificuldades na minha história pessoal. I have a father whose expectations I could never meet. Eu tive um pai que tinha expectativas quanto a mim que eu jamais era capaz de satisfazer. And he lived inside his own damage. E ele também vivia dentro dos próprios danos pessoais, estragos pessoais da sua própria história. And all of that anger was poured out on his firstborn son. E toda a raiva que ele sentia, de certa forma, foi despejada em forma de expectativa no seu filho primogênito. But he was a religious man, and the religious man is the one who is allowed to be angry. Mas ele era um homem religioso, e geralmente um homem religioso recebe o direito de ser uma pessoa exigente e às vezes raivosa. And the communication was that I was no good. E a comunicação que eu recebi dele foi que eu não era bom. And God became one who looked a lot like my father. E para mim, Deus então se tornou alguém muito parecido com meu pai. It took me personally 50 years to wipe the face of my father completely off the face of God. E para mim, foram necessários 50 anos para conseguir remover do rosto de Deus o rosto do meu pai. Sexual abuse began for me about age 4.5. Eu tinha 4 anos e meio de idade quando eu comecei a ser abusado sexualmente. And that creates a huge amount of shame inside the shack. E isso criou então uma enorme quantidade de vergonha dentro da cabana interior. And so one of the things that I did is I built a facade outside the shack. Então o que aconteceu foi que eu comecei a criar então uma fachada para esconder essa cabana terrível dentro de mim. Just a little piece of wood that I could paint as fast as I could pick up people's expectations. Então era como se fosse uma casca de madeira que eu conseguia pintar assim que eu percebesse a aprovação de alguma pessoa para passar uma boa impressão para elas. I learned to live from the outside in because I didn't believe I had anything valuable on the inside. Eu aprendi então a viver de fora para dentro porque eu não acreditava que eu tivesse qualquer coisa boa no meu interior para viver de dentro para fora. And you end up being a different thing in every situation. E aí o que acontece é que quando você vive assim, você acaba sendo uma pessoa diferente em cada tipo de situação diferente. You're trying to please these people's expectations and then these different expectations from these people. Então, num determinado momento, você quer satisfazer as expectativas desse grupo de pessoa, num outro momento, as expectativas daquele grupo de pessoas. And you think that beyond the people's expectations, there are God's expectations. E aí você começa a pensar que além das expectativas das pessoas ao seu redor, existem também aí as expectativas de Deus em relação a você. And we have to work to win God's affection and approval like I had to work to win my father's. E aí nós começamos a acreditar então que nós temos que trabalhar arduamente para ganhar o amor e a aceitação e o afeto das pessoas e de Deus, assim como eu tentei ganhar o afeto e a aceitação do meu pai. And you use lies and you use deception to try to keep people from finding out the truth about the shack. E você acaba usando mentiras, você acaba usando engano, fingimento para esconder das pessoas a verdade acerca da cabana no seu interior. Children who've been damaged like that, they're not trying to be false, they're trying to survive. Então, crianças ou pessoas que foram machucadas, feridas dessa maneira, elas não estão tentando enganar ou mentir para os outros, elas estão simplesmente tentando sobreviver. And everything is about staying safe. E tudo que elas fazem, então, não passa de uma tentativa de se manterem seguras. Elas querem criar segurança a qualquer custo. God has given every human being what is necessary to find a way to survive. E Deus deu a cada ser humano aquilo que é necessário para que ele ou ela aprenda como sobreviver. But the problem is the very skills that keep you safe as a child become the very things that keep you from the relationships that will heal you. O problema é que justamente aquelas mesmas coisas que mantêm você seguro, que te dão segurança, esses mecanismos de proteção,
são as mesmas coisas que vão impedir que você receba o amor e aquilo que você necessita para ser curado. So I live with a very thin layer of perfectionist performance that covered up an ocean of shame. Então eu vivi boa parte da minha vida com uma camada muito fina de um desempenho perfeccionista que eu usava para cobrir um verdadeiro oceano de vergonha no meu interior. But the addictions are still going on inside the shack. Mas apesar daquela casca, os vícios interiores estavam atuando fortemente dentro da cabana. And you're trying to perform your way into healing. E aí a pessoa tenta então desempenhar, tentando obter cura através desse desempenho. I'm hoping if I could give God enough prayer and enough study and enough giving and enough involvement, someday maybe the facade would become a real boy. Então a tentativa nesse desempenho, tentar ser curado pelo desempenho é aquela coisa, se eu orar bastante, se eu trabalhar bastante, se eu fizer bastante para Deus, quem sabe um dia essa fachada vai se tornar a realidade. I'm thinking that God must hate the shack, my own soul. Então eu fico imaginando que Deus deve odiar essa cabana, essa minha alma interior, no profundo do meu ser. It is so broken and it is so bad. Porque é uma coisa tão arrebentada, é uma coisa tão ruim. The problem is that my soul is me. O problema é que a minha alma sou eu mesmo. The facade is not even real. Essa fachada sequer é real. It's this broken soul that's real. Na verdade, a realidade é essa alma quebrantada, arrebentada. And I'm putting all my hope in the facade. E aí o que acontece é que eu estou colocando a minha esperança nessa fachada falsa que eu criei. If God loves me, someday that facade has got to collapse. Agora, se Deus de fato me ama, mais cedo ou mais tarde, um dia, essa fachada que eu criei, ela vai ter que cair, ela vai ter que vir abaixo. But I will use all my energy to try to make sure that the facade never collapses. No entanto, eu me esforço, eu uso toda a minha energia para ter certeza absoluta que essa fachada vai continuar existindo e que ela jamais vai vir abaixo. So if it begins to fall apart, então, quando essa fachada começa a cair e a se quebrar, if my addictions start to come through the cracks, se os meus vícios, então, começam a vazar e a atravessar as rachaduras, one of the things that I would do was run away. Uma das coisas que eu faço é tentar fugir. I would try and start over again somewhere else. O que eu faço, talvez, o que a pessoa vai fazer é fugir para um outro lugar e começar a sua vida novamente em outro lugar. Someday you just run out of energy. Só que chega um dia que você simplesmente não tem mais energia para continuar fugindo. If this is about my ability to perform my way into the affection and the approval of God, I don't have the ability to compete. Can you repeat the sentence? If this spirituality is about performing my way into God's affection, se esse tipo de espiritualidade, então, tem a ver com eu, através do meu desempenho, do meu fazer, conquistar o afeto de Deus por mim, I don't have in my brokenness what it will take to win that kind of battle. Eu não tenho em mim mesmo, no meu quebrantamento, no meu estado emocional, eu não tenho o que é necessário para vencer essa batalha, para conseguir realizar isto. It's just a matter of time before the addictions start to show up. É só uma questão de tempo até que os vícios venham de novo à superfície e se mostrem. It's just a matter of time before what my father told me about how bad I am becomes true. É só uma questão de tempo que aquilo que meu pai falou a meu respeito, de que eu não valia nada, venha novamente à superfície e eu considere aquilo como sendo a verdade. Mackenzie believes in the same kind of God as I believed. O Mackenzie da história, ele acreditava no mesmo tipo de Deus que eu acreditava. Because I'm Mackenzie. Porque eu sou o Mackenzie. And he goes back to the shack to find the God who's angry with him. E ele volta então para a cabana para encontrar aquele Deus que está furioso com ele. He thinks that's the God who sent him the note. Ele pensa que é aquele Deus furioso, raivoso, que mandou aquele bilhete para ele. And when he goes back to the shack, that God does not show up. E quando ele volta para aquela cabana, aquele Deus não aparece. It's because that God does not exist. E é simplesmente porque aquele Deus raivoso não existe. I thought
was the God who existed. E eu achava que era aquele Deus que existia. I'm convinced that God does not exist. Now you are convinced. Now E I'm agora convinced. eu sei que aquele Deus raivoso não existe. It took me 50 years to believe that God loves me. Foram necessários 50 anos na minha vida para eu acreditar que Deus me ama. But it required a huge process of transformation for me to even begin to believe that that was true. Mas foi um processo muito longo de transformação para eu sequer começar a acreditar que de fato Deus me ama. Remember, Mackenzie's weekend represents 11 years for me. Lembre-se então que aquele final de semana de Mackenzie, do Mac, lá na cabana, representa 11 anos da minha vida. And when Mackenzie screams and yells at God, E quando o Mackenzie ou o Mac, ele grita e berra com Deus, that's my scream. aquele foi o meu grito. That God, who I thought was disapproving, watching me from the distance of a disapproving heart, Aquele Deus que eu achava que era um Deus que me desaprovava, que me rejeitava, que eu me observava com uma certa distância, sempre com desaprovação, com rejeição, never healed anything aquele Deus nunca curou nada. because that God doesn't exist. Simplesmente porque aquele Deus que eu imaginava não existe. The process of transformation for me required that I unraveled so many of the lies that religion had taught me. Esse processo de transformação para mim foi necessário para que esse processo acontecesse, que eu desenrolasse um monte das mentiras que a religiosidade havia me ensinado. Is God good all the time? Será que Deus é bom o tempo todo? Then why do terrible things happen in this world? Então, se Ele é bom o tempo todo, por que coisas horríveis acontecem nesse mundo? Is God powerful? Será que Deus é poderoso? Then why do these things take place? Why is a child abused? Então, por que certas coisas acontecem? Por que uma criança, por exemplo, é molestada? These are real questions. São perguntas reais. What is the character of God? Qual é, então, o caráter de Deus? You can't trust someone who you don't know loves you. Você não pode confiar em alguém se você não acredita que aquele alguém ama você. And two paths seem to emerge in front of me. Então, diante de mim, dois caminhos se abriram. The religious path is to try to please God, O caminho da religiosidade é tentar agradar a Deus, which isn't about God at all. que não tem nada a ver com Deus. It's about the rules or the requirements on what it means to please that God. Tem a ver então com regras ou requisitos que se acredita são necessários para agradar esse Deus. Trying to please God is about me, not about God. Então tentar agradar a Deus tem a ver comigo e não a ver com Deus. The other path is learning to trust God. O outro caminho é o caminho da aprendizagem, de aprender a confiar em Deus. That path is all about God. Agora, este caminho sim tem tudo a ver com Deus. Because for me to trust, I have to know who that God is. Agora, porque para que eu possa confiar, eu primeiro tenho que conhecer quem é esse Deus. The path of trying to please God is putting my trust in my ability to perform. Agora, o caminho de tentar agradar a Deus, na verdade, tem a ver com confiar na minha capacidade de desempenhar adequadamente para agradar esse Deus. And over a long period of time, I learned that much of what I had thought was true about God was not true at all. E durante o passar do tempo, eu fui percebendo que muito daquilo que eu acreditava que tinha a ver com Deus, eu percebi que não tinha nada a ver com Deus. If you go back before there is time and space and matter, Se você conseguir voltar naquele tempo, antes da existência da matéria, do espaço, do tempo, before anything that is created was created, antes da existência de todas as coisas que foram criadas, what do you find? o que é que você encontra? Because whatever you find there is what created everything that is. Porque o que você encontrar naquele momento, antes da criação, vai ser o que você vai encontrar, vai ser aquilo que criou tudo que existe. I believe what you find is a relationship. E eu creio que o que você vai encontrar, se você pudesse voltar nesse momento, seria um relacionamento. That's why the Trinity is so important to me. E é por isso que a Trindade é tão importante para mim. Because it means that before there's time and space and matter, there were three
persons who were full of other-centered love. Porque antes que houvesse tempo, espaço, matéria, substância, haviam três pessoas. Three persons were full of? Other-centered love, not self-centered. Três pessoas, então, que estavam cheias de amor voltado para outro e não amor voltado para si mesmo. Ou seja, três pessoas envolvidas no amor umas pelas outras. If God is alone before creation, then self-centeredness is the highest good. Então, se Deus estivesse só, existisse sozinho antes da criação, então o amor centrado em si mesmo seria a forma mais elevada de amor. Because God alone does not have an other to love. Porque Deus, se Ele fosse só, Ele não teria outro para amar. But if Father, Son, and Holy Spirit make up the very nature of God, then there is an other to love. Mas se Deus Pai, Filho e Espírito Santo constituem a essência de Deus, então, para cada pessoa da Trindade há outro para amar. There is a great dance of other-centered love. Então existe como se fosse uma grande dança na qual esse amor circula um para o outro. They submit one to another. Eles se submetem um ao outro. Their affection is one to another. A sua afeição é voltada para o outro. They desire the highest good for the other. Um deseja o bem, o melhor para o outro. And this love is not focused on themselves, but on the other. E este amor que eles sentem, que eles experimentam, não é voltado para si mesmo, mas sim para o outro. And now we understand that creation is birthed out of that kind of love. E agora então nós começamos a entender que toda a criação, ela nasce a partir deste tipo de amor. Where do we as human beings find the closest reflection of that kind of love? Onde é que nós, como seres humanos, encontramos o reflexo, digamos assim, a manifestação mais próxima deste tipo de amor que nós vemos na Trindade? It is the love that exists between a parent and a child. É dentro do amor que existe entre um pai ou uma mãe e o seu filho. And I'm generalizing about a healthy love between a parent and a child. E é claro que agora eu estou generalizando, pensando num amor sadio entre um pai, uma mãe e o seu filho. So if you have any ability to love at all and you have a child, Então, se você tem... sorry, can you repeat that? if you have any ability to love at all and you have a child, Então, se você tem uma capacidade que seja mesmo pequena de amar, e você tem um filho, you know that you would give your life for your child. ou seja, se você tem amor no seu coração e você tem um filho, você sabe muito bem que você seria capaz de dar sua vida pelo seu filho. When my child is in pain, I would trade places with that child. Quando o meu filho está sofrendo uma dor, eu prontamente trocaria de lugar com o meu filho para eu sentir a dor. If I had the power, I would take their pain to myself. Se eu tivesse o poder, eu pegaria a dor do meu filho e colocaria sobre mim. I don't even understand the depth of that love. Eu sequer compreendo a profundidade deste amor. But without question, I would give my life for my child. Mas sem sombra de dúvida, eu daria a minha vida pelo meu filho. That is the closest picture we have of the way that God loves. Esta é a imagem mais próxima que nós temos da forma como Deus ama. This kind of other-centered love is the reason why human beings even exist. E esse tipo de amor centrado no outro, inclusive, é a razão pela qual os seres humanos existem. We were designed to be included into that love. Nós fomos feitos por Deus para sermos incluídos nessa relação de amor dele. And we have been included into that love. E nós já fomos incluídos dentro daquele amor. Our behavior does not change the nature and character of God. O nosso comportamento não muda a natureza de Deus. And God loves each of us with that kind of love. Não muda também o caráter de Deus. E Deus nos ama a cada um de nós. God loves each one of us, right? E Deus ama a cada um de nós. We have each been included into this love that exists between the Father, Son, and Holy Spirit. Cada um de nós foi incluído dentro dessa relação de amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. In exchange for including us into their love,
E em troca de nos incluir dentro do seu amor, in exchange for that, em troca disso, Father, Son, and Holy Spirit come and climb inside of our shacks to heal us from the inside. Can you explain that idea a little bit better? Yes. In exchange for... In exchange for including us, Em troca de nos incluir neste amor, Father, Son, and Holy Spirit, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, according to John 14, 15, 16, and 17, de acordo com João, capítulos 14, 15, 16 e 17, they come to actually live inside of my shack. eles vêm então e fazem moradia dentro da minha cabana. They come to begin the process of healing me from the inside out. Eles vêm então para iniciar esse processo de me curar de dentro para fora. And they do it without guilt and condemnation and judgment. E eles fazem esse processo sem culpa, sem condenação e sem julgamento. Is God against sin? Será que Deus é contrário ao pecado? Absolutely. Totalmente, absolutamente. But it is not sin that defines the human being. Mas não é o pecado que define o ser humano. It's the love that God has included them into. É o amor no qual Deus já os incluiu. The things that we do to ourselves and to each other that cause so much damage. As coisas que nós fazemos contra nós mesmos e contra os outros, que causam tantos danos, tanto sofrimento. God is not against not against us. He's against that which keeps us from being free. Então Deus não está contra nós, Ele está contra estas coisas que nos roubam a nossa liberdade. God is against that which keeps us from being able to forgive. Deus é contra tudo aquilo que impede que nós sejamos capazes de perdoar. God is against everything that hurts His children. Deus é contra toda e qualquer coisa que fere, que machuca os seus filhos. And we don't have the power to change the way God loves us. E nós não temos o poder de mudar a forma como Deus nos ama. God will never love you more or less than God loves you today. Deus jamais irá amar você mais do que Ele já te ama ou menos do que Ele te ama hoje. But we don't believe it. Mas o problema é que nós não acreditamos nisso. We're blind to it. Nós estamos cegos a esta realidade. We already believe that we know ourselves better than God does. Nós já acreditamos que nós nos conhecemos a nós mesmos melhor do que o próprio Deus nos conhece. And we hate ourselves. E nós odiamos a nós mesmos. We think God must hate us also. E aí nós achamos que Deus também tem que nos odiar. And so we create a God made in the image of our own pain. Então nós criamos um Deus à imagem da nossa própria dor. As a person thinks in their heart, so are they. Assim como uma pessoa pensa no seu coração, assim ela é. Even if what they think is a lie. Até mesmo que aquilo que ela acredita a respeito de si mesma seja uma mentira. And so many of us believe so many lies. E tantas pessoas, tantos de nós, acreditam em tantas mentiras. Lies about who God is. Mentiras acerca de quem Deus é. Lies about who we are. Mentiras acerca de quem nós somos. Religion comes and gives us more lies. E a religião vem e nos dá ainda mais mentiras. They tell us that it's up to you to perform in order to win God's affection. E a religiosidade nos diz que nós temos que, depende de nós, do nosso desempenho, nos esforçarmos para conseguirmos obter afeto e aprovação de Deus. All religions are basically the same. Todas as religiões são basicamente a mesma. It's just the rules that you have to obey that are different. O que muda são as regras que têm que ser obedecidas, mas a essência é a mesma. The rules that will win the affection of God. As regras, todas elas que servem para conseguir obter o afeto, a aprovação de Deus. So you can have 5 pillars of Islam. Então você pode ter os 5 pilares do islamismo. You can have 8 steps of Buddhist enlightenment. Você pode ter os 8 passos da iluminação budista. Or you can have 1,400,000 rules of Protestant evangelicalism. Ou você pode ter 1.400.000 regras do evangelicalismo protestante. It's just rules. Mas não passa de regras. And you are here and God is somewhere in a distance
and if you obey the rules, you can get to God. E a ideia é que você está aqui, Deus está lá longe, distante, e que se você conseguir obedecer as regras, você vai conseguir chegar até Ele. God did not come to start religions. E Deus não veio com a intenção de começar religiões. Jesus came to destroy religious thinking. Na verdade, Jesus veio para destruir o pensamento religioso. Jesus is not owned by the Christians. Jesus não é, digamos assim, possuído, ele não é propriedade da... He's not owned by the Christians. Ele não é propriedade dos cristãos. He's not owned by the Muslims. Ele também não é propriedade dos islâmicos or by the Buddhists. ou dos budistas. This is Jesus who is outside of religion. Aqui nós vemos então o Jesus que está fora da religiosidade, Who came to destroy religious thinking. que veio justamente para destruir o pensamento, o raciocínio religioso. How? De que forma? By introducing relationship. Introduzindo, apresentando então os relacionamentos. If you enter relationship, you enter a mystery. E quando você entra num relacionamento, você entra num mistério. And you lose control. E você perde o controle. Ask any married man. Basta perguntar a qualquer homem casado. When you marry, you enter a mystery and you lose control. Quando você se casa, você entra num mistério e você perde o controle. This is not about formula. This is not about knowing all the right things to do. Não tem nada a ver com fórmulas, não tem nada a ver com saber quais são as coisas certas a serem feitas. This is about a relationship. Isso, mas tem a ver com relacionamento. This is about other person. Isso tem a ver então com outra pessoa. In my book, I've gotten in trouble because Jesus says, I didn't come to make people Christians, I'm not one. No meu livro, alguns problemas que eu tenho tido, algumas críticas, é porque no livro eu disse que Jesus disse que ele não veio para criar religião. He didn't come to create religion, right? Yeah, well, he said, I didn't come to make people Christians, I'm not one. Jesus disse, eu não vim para fazer das pessoas cristãs. Eu não sou cristão. Jesus isn't a Christian. Jesus não é um cristão. He never was a Christian. Ele nunca foi cristão. He didn't found the Christian religion. Veja, ele não fundou a religião cristã. Jesus is a Jew. Jesus é um judeu. He was born a Jew. Ele nasceu judeu. He was raised a Jew. Ele foi criado como judeu. He died a Jew. E ele morreu judeu. He was raised from the dead a Jew. E ele ressuscitou dos mortos um judeu. And he ascended a Jew. E ele foi levado aos céus como um judeu. 40 years later, he wasn't thinking, if I'd have just waited, I could have become a Christian. Ele não pensou 40 anos mais tarde, pensando assim, puxa, se eu tivesse esperado um pouco mais, eu poderia ter me tornado cristão. He didn't come to start a new religion. Veja, Jesus não veio para começar uma nova religião. He came to find that which was lost. Ele veio para encontrar aquilo que havia sido perdido. It is God coming to find us, not us trying to find God. Na realidade, é Deus vindo para nos encontrar e não nós tentando encontrar a Deus. God knows we're blind. Deus sabe que nós estamos cegos. God knows we're broken. Deus sabe que nós estamos quebrados. God knows we're covered by lies. Deus sabe que nós estamos cobertos de mentiras. And God begins to reveal God's very self to us without becoming abusive. E Deus começa a revelar a sua verdadeira essência para nós, sem no processo se tornar uma presença abusiva. Part of the reason that evil exists, Parte do motivo pelo qual o mal existe, because God has great respect for the human creation. é porque Deus tem um respeito muito grande pela criação humana. Much greater respect than we do. Muito mais respeito do que nós mesmos temos. God is not the one who creates the evil in this world. Veja, não foi Deus quem criou o mal neste mundo. We do it out of the lies that we believe. Nós é que criamos o mal a partir das mentiras as quais nós acreditamos. Because of our darkness in our own hearts, we hurt each other and we hurt ourselves. Por causa das trevas, da escuridão nos nossos corações, nós passamos então a machucar uns aos outros e a nós mesmos. And God has promised that in the middle of those self-centered choices, God will show up to bring about things like reconciliation and E forgiveness. Deus prometeu que no meio de todo esse quebrantamento, no meio de toda essa destruição, Ele viria e traria reconciliação, traria esperança.
We live in a world full of uncertainty. Nós vivemos num mundo cheio de incertezas. Where are we going to find some certainty? Onde nós formos, nós vamos encontrar incertezas. Most of us just resort to control because we are the only ones we can trust. E muitos de nós, então, recorremos à tentativa de controlar tudo, porque nós acreditamos que somos as únicas pessoas de quem podemos depender. But we don't have the power. Mas nós não temos esse poder. What we're able to control is just temporary. Qualquer coisa que nós possamos controlar são coisas simplesmente temporárias. We live in an uncertain world. Nós vivemos em um mundo incerto. And religiously, we can't seem to get God's behavior to be very certain either. E mesmo quando nós agimos de forma religiosa, nós não podemos garantir ou tentar controlar o comportamento de Deus. Where are we going to find some certainty? Então, onde é que nós vamos encontrar algum tipo de certeza? The only place is in the character and nature of God. O único lugar vai ser no caráter e na natureza de Deus. Only if God is good all the time. Somente se Deus for bom o tempo todo. Only if I know God loves me will I begin to trust Him. Somente se eu souber que Deus de fato me ama, é que eu vou começar a confiar nele. If I know that God is good, then I don't have to require certain things that He does to meet my expectations. Então, se eu sei que Deus é bom, eu não preciso então tentar fazer com que Deus, digamos assim, cumpra certas expectativas que eu tenho a respeito dele. It's a relationship. Porque passa a ser então um relacionamento. And it takes time. E isso leva tempo. And it's a process. E é um processo também. And God is not afraid of that process. E Deus não está com medo deste processo. God climbs into our damage in order to heal our souls. Então Deus ele entra dentro de todo esse dano, esse estrago feito na nossa vida para justamente começar a curar a nossa alma. Changing from the inside. E a mudança então, ele começa de dentro para fora. Religious performance is about trying to change from the outside in. O desempenho religioso tem a ver então com a tentativa de fazer transformação de fora para dentro. God knows that kind of change is only temporary. Deus sabe muito bem que esse tipo de mudança é apenas temporária. It's just behavior modification. Não passa de modificação de comportamento. Some people will be better at that than other people. Algumas pessoas vão se sair melhor nessa tentativa do que outras pessoas. But eventually the same addictions will show up. Mas eventualmente os mesmos vícios vão vir à superfície novamente. The secrets will start to get out. Os segredos vão começar a se revelar. And we again will feel like failures. E novamente vamos nos sentir fracassados. And we can only keep up that kind of energy for so long. E nós conseguimos manter energia para continuar essa tentativa até por um tempo, e depois não há mais energia. At some point we just give up. E vai chegar um ponto em que nós vamos simplesmente desistir. And we believe the lies. E aí nós acreditamos então nas mentiras. The ones that tell us that we are nothing. Aquelas mentiras que dizem que nós não somos nada. That we don't matter. De que nós não temos importância nenhuma. We're just a number. Que nós não passamos de um número, uma estatística. And nobody really cares. E que ninguém realmente se importa conosco. And then we are susceptible to every kind of damage. E aí nós somos suscetíveis então a qualquer tipo de estrago, de dano contra nós. And we'll begin to damage ourselves just so that we can feel something. E aí nós vamos começar a fazer danos, ter comportamentos destrutivos contra nós mesmos, para que nós possamos sentir alguma coisa. The truth is that God is especially fond of each of us. A verdade, no entanto, é que Deus tem um carinho especial com cada um de nós. And works in our soul to begin to help us see that is true. E Ele trabalha dentro da nossa alma para nos ajudar a ver que isto é verdade. You cannot perform. Você não é capaz de desempenhar. Jesus said, apart from me, you can do nothing. O próprio Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus didn't come to be a model that we are trying to imitate. Jesus não veio para ser um modelo o qual nós deveríamos imitar. Jesus has come to be our life. Jesus veio para ser a nossa vida. Jesus has come to join his life with ours. Jesus veio para unir a sua vida à nossa vida. All of my brokenness. Unir a sua vida com todo o meu quebrantamento. And my damage. Todo o dano da minha alma. Father, Son, and Holy Spirit come to unite themselves with me. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vêm para se unirem a mim.
And with my participation, E com a minha participação, God begins to heal the damage. Deus começa então a curar todo o dano que foi feito. à And minha over alma. time, I begin to change. E durante o decorrer do tempo, então, eu começo a mudar. I begin to understand things differently. Eu começo então a entender as coisas de forma diferente. I begin to see things differently. Eu começo a ver as coisas de forma diferente. I touch differently. Eu começo a tocar as coisas de I forma diferente. create differently. Eu passo a criar de forma diferente. My emotions respond differently. As minhas emoções começam a responder e a reagir de forma diferente. But it takes time. Mas leva tempo. It takes process. E também exige um processo. And often it is very painful. E muitas vezes, frequentemente, é um processo doloroso. If relationship does nothing else, it will challenge our self-centeredness. Se o relacionamento não fizer mais nada do que isso, vai com certeza desafiar o nosso egocentrismo. It will push us to ask the questions about why we are the way we are. O relacionamento então vai nos obrigar a perguntar por que nós somos do jeito que somos. And we're talking about a relationship with a God who knows everything about us. E agora nós estamos falando, é claro, de um relacionamento com um Deus que sabe absolutamente tudo a nosso respeito. One of the first people to ever read the manuscript for the shack Uma das primeiras pessoas que leu o manuscrito da cabana was a 12-year-old girl, foi uma garotinha de 12 anos de idade, the daughter of a friend of mine. a filha de um amigo meu. Her name is Jordan. O nome dela é Jordan. And Jordan is a daughter of a pastor. E a Jordan é filha de um pastor. Her father was a youth pastor and also a pastor at church. O pai dela havia sido pastor de jovens e também já tinha pastoreado uma igreja. He's a friend of mine. His name is Robbie. E ele é um amigo meu, o nome dele é Robbie. And Robbie teaches a lot about grace, E o Robbie, ele ensina muito a respeito da graça de Deus, that God loves us. de que Deus nos ama. But oftentimes within the religious context, we still hear performance. Mas às vezes, no meio por causa do desempenho religioso, do contexto religioso, a gente ainda ouve falar sobre o desempenho. We live in a world where your value is based on your performance. Nós vivemos num mundo onde o seu valor pessoal está com frequência baseado no seu desempenho. Your significance is only because you've done something. O seu significado, o seu valor pessoal, geralmente tem a ver com aquilo que você tenha feito. And we think God is just a bigger version of that same thing. E nós pensamos que Deus é uma versão maior da mesma coisa. Jordan reads the shack. Aí a Jordan vai e lê a cabana. And she's talking with her father. E aí ela vai falar com seu pai. And Robbie says, so, of all the things that you read, what touched you the deepest? The father asks her. Yes. E o pai de Jordan pergunta para ela, de tudo que você leu, qual foi a coisa que mais tocou você, que tocou você mais profundamente? This is the response of a 12-year-old girl who's been raised inside the church. Agora veja então a resposta de uma menina de 12 anos de idade que foi criada dentro da igreja. She said the thing that impacted me the most Ela disse, o que mais me impactou nesse livro was when Papa says to Mackenzie, é quando o Papa diz para o Mackenzie, Mackenzie, I will never be disappointed in you because I have no expectations. Ele fala assim, Mackenzie, eu jamais me decepcionarei com você, porque eu não tenho nenhuma expectativa em relação a você. That amazes me that a 12-year-old girl would pick up that piece. E eu fico impressionado que uma garotinha de 12 anos de idade foi capaz de pegar justamente essa parte do livro. But it again tells me how easy it is for us to believe the lie that we can perform our way into God's affection. E novamente isso me mostra como é fácil para nós acreditarmos na mentira de que nós podemos conquistar o afeto de Deus através do nosso desempenho. We think God has expectations. Porque nós acreditamos que Deus tem expectativas com relação ao nosso desempenho. Expectations that we constantly fail.
E expectativas as quais nós constantemente fracassamos. rather than God actually knows us. Ao contrário de acreditar que Deus simplesmente conhece tudo a respeito de nós. And He will never be disillusioned because He has no illusions to begin with. E Deus nunca vai se sentir desiludido conosco pelo simples fato de que Deus não tem nenhuma ilusão com relação a nós. This is the journey that every human being is on. E esta é a jornada de cada ser humano. I use the phrase in the book, Eu uso uma frase no livro que é a seguinte: Papa constantly is saying about this person or that person. com frequência o pai ali no livro, né, está se referindo a essa pessoa ou aquela pessoa. I am especially fond of that one. E sempre quando o pai fala de uma pessoa, ele fala: eu tenho um carinho especial com essa pessoa. When we talk about the fact that God loves you, that says more about God. E quando nós falamos que Deus ama você, te ama, na verdade nós estamos falando algo especial a respeito do próprio Deus. It is true, Porque é verdade, but it doesn't really impact our hearts. mas o fato é que quando nós falamos que Deus nos ama, isso parece que não impacta mais o nosso coração. But when God says, I'm especially fond of you, that is about you. Agora, quando Deus fala assim, eu tenho um carinho especial por você, aí realmente o enfoque passa a ser você. So I was at a women's prison, E eu estive numa prisão feminina, and I was speaking there. e eu estava compartilhando lá. We have 5 more minutes in Okay, this this session. will be the last story. Okay. And when I am finished, one of the inmates, a woman, E quando eu terminei, eu fui compartilhar nessa prisão feminina, e quando eu terminei, uma das mulheres, she collapses in my arms and begins to sob. ela simplesmente despenca assim nos meus braços, no meu abraço, e começa a soluçar, a chorar convulsivamente. And she is sobbing so hard that she cannot speak. E ela chora tanto, tão intensamente, que ela sequer consegue falar. Finally, she says these words. E finalmente ela diz as seguintes palavras. She whispers to me, Ela sussurra para mim. do you really think that Papa is fond of me? Você realmente acredita que o papai tem um carinho especial por mim? I said, honey, he's especially fond of E you. eu disse para ela, querida, Deus tem um carinho especial por você. And between her sobs, she says, that's all I needed to know. E no meio daqueles soluços dela, ela diz o seguinte, é tudo que eu precisava saber. That's all I needed to know. É a única coisa que eu precisava saber. And I think about that and I think that is all any of us needs to know. E quando eu penso nisso, eu paro para refletir e penso, na verdade, é tudo que cada um de nós precisa saber. If you know that you matter Se você sabe que você tem valor and God is especially fond of e you que Deus tem um carinho especial por você, and He knows everything there is to know about you, e Ele sabe tudo, absolutamente tudo a seu respeito, then I have a place to stand. então isso me dá um lugar onde eu posso permanecer firme. I have a place to begin to move forward in transformation. Eu tenho então um lugar onde eu posso começar a avançar nesse processo de transformação. This issue about the character of God is at the center of everything. E essa questão acerca do caráter de Deus está no centro de tudo. I believe that God is good all the time. Eu creio que Deus é bom o tempo todo. And that this good God is involved in the details of our lives. E esse Deus bondoso está envolvido em todos os detalhes da nossa vida. You matter. Você é importante. God left the 99 to go find the one. Sorry? God left the 99 to go find the one. Deus deixa aquelas 99 para procurar aquela que havia sido perdida. That's what Jesus says. É isso que Jesus faz. I will leave the 99 to go find just the one. Eu vou deixar as 99 para procurar aquela que se perdeu. You are the one. E você é aquela que se perdeu. I'm the one. Eu sou aquele que se perdeu. That is why we have hope. É por isso que nós temos esperança. God is love. Porque Deus é amor. And love wins. E o amor vence no final.